Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que esse devocional faz parte de uma série de devocionais com o tema Por que pessoas não mudam. Nosso subtema de hoje é entendendo o propósito. Você já percebeu que períodos difíceis fazem pessoas desistirem de grandes propósitos? A pergunta é: como episódios pequenos fazem grandes propósitos serem enterrados? Pessoas com um chamado, com uma trajetória maravilhosa traçada por Deus, desistem por meras bobagens. Mas veremos um Paulo ao apagar das luzes, e nesse apagar das luzes, Paulo faz uma declaração aproximadamente aí. Paulo tem 62 anos de idade e no ano de sua morte, Paulo faz essa declaração aqui. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse, essa declaração demonstra que a luta na vida de Paulo, ela só teve fim ao fim da vida de Paulo, mostrando para nós cristãos que muitas vezes buscamos vencer as batalhas porque achamos que em algum momento elas cessarão em nossa vida. Acredito que essa declaração de Paulo mostra que o nosso pensamento precisa ser transformado. A nossa mente precisa ser renovada. O título desse devocional explica então o motivo para que nós não venhamos abandonar o barco. A explicação é o título: Entendendo o propósito. Paulo entendeu o propósito. Paulo toma a direção da obra após ser usado por Deus diante do procônsul Sérgio Paulo, e aí vê João Marcos os deixando. Mas lembra-se que Paulo estava há 14 anos se preparando, estudando, buscando. Ele está com tanta vontade de servir a Deus que o seu lado emocional simplesmente fica em off diante de tal ocorrido. Quando João Marcos decide ir embora, Paulo não desanima, Paulo não desiste, Paulo não abaixa a cabeça. E após essa separação, Paulo é convidado para trazer uma palavra de exortação na sinagoga da Antioquia da Pisídia, e em seu sermão, Paulo vai se utilizar de 3 princípios que formam uma boa pregação. Se você está ouvindo esse devocional e você ama ouvir ministrações ou você é um pregador, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse momento, porque nós falaremos de 3 princípios que eles formam uma boa pregação. Primeiro princípio: pregue de maneira tão clara que até os ignorantes possam entender. Esse é o primeiro princípio. Quando você estiver pregando ou quando você estiver ouvindo uma pregação, essa pregação ela tem que ser clara. Se eu estiver diante de um público onde existem pessoas doutas, mas também existem pessoas iletradas, pessoas mais simples na questão do conhecimento de algumas palavras, então eu preciso achar aí um meio termo para que a minha pregação ela seja uma pregação clara. E eu não vou me nortear pelos doutos, mas vou me nortear pelos simples, para que ela seja tão clara que até os ignorantes possam a entender. Segundo princípio, pregue com seriedade, para que os corações endurecidos se sensibilizem diante da mensagem. Uma mensagem séria é aquela mensagem aonde eu me preparei, aonde eu entendo o que ela pode causar. Muitas vezes eu estarei diante de um público que muitos ali ouvirão aquela palavra
pela última vez. E também terão aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, que ainda a palavra ela não é algo de fácil entendimento. Então eu preciso com seriedade pregar, para que até os corações mortos, corações endurecidos, se sensibilizem diante daquela mensagem. Terceiro princípio: pregue se utilizando de uma boa arrazoação, para que os contestadores a ouçam em silêncio. Uma palavra bem explicada, uma palavra bem arrazoada, uma palavra bastante argumentada, para que aqueles que gostam de contestar ouçam essa palavra em silêncio. Muitas vezes Jesus, você vai perceber que Jesus ele falava algo e aqueles que vinham para poder criticar, aqueles que vinham para poder apedrejar aquela pregação, eles tinham que ouvir simplesmente em silêncio e ainda admirar tal sabedoria que estava sobre o nosso Senhor Jesus. Você percebe que quando Paulo é chamado para Antioquia da Psídia, Paulo não está ali para lacrar, Paulo não está ali para que ele traga uma palavra bonita, não. O Paulo ele queria ver o evangelho em ação na vida daquelas pessoas presentes na sinagoga. O conteúdo da pregação de Paulo é Cristo e ele mostra ali a trajetória dos pais do passado até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele vai falando dos profetas, ele vai falando de tudo aquilo que eles já têm conhecimento para que eles estejam habituados com a pregação e ele vai preparando o caminho até trazer a cereja do bolo, que é a vinda de Cristo. E a sua performance, a performance dessa pregação de Paulo, ela vai gerar duas reações. Primeira reação, ali na Psídia, o povo quer que ele volte no próximo sábado, e isso de fato vai acontecer. Eles gostaram tanto da pregação que combinaram, olha, volta aqui sábado que vem e nós queremos ouvir você pregar novamente. E isso de fato acontece e quase toda a cidade se dirigiu para a sinagoga para ouvir o evangelho através de Paulo. Uma boa pregação sempre vai causar essa reação do eu quero o bis. Eu quero te ouvir falar de Cristo de novo. E a segunda reação, Paulo já estava acostumado e você acho que também já está começando a acostumar. Acredito que você já até saiba, como Paulo pregou brilhantemente bem, lá vem ela, a tal da perseguição. Ali Paulo vai ser chamado de mentiroso, os judeus com inveja iniciaram uma perseguição e isso não desanima a dupla Paulo e Barnabé. E isso faz com que eles comecem a tirar os olhos dos judeus que estão dificultando aí a ouvir o evangelho e eles começam a colocar os olhos nos gentios. Eles são expulsos dali pelos judeus e eles vão para Icônio e você também vai. Só que você só vai para Icônio no próximo devocional. Deus te abençoe e continue acompanhando essa série. Tenho certeza que o seu coração vai se encher de conhecimento de Deus. E colocando esse conhecimento em prática, a sua vida tende a cada dia se aproximar do Altíssimo. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.